Bom, é muito interessante como eu relaciono essa minha resposta à frequência, só que existem maneiras que eu consigo mostrar graficamente essa resposta em frequência dessa maneira, de módulo e fase. Essa maneira se chama diagrama de Bode. Bom, Bode é com letra maiúscula aqui, porque é um nome do cientista que inventou essa técnica. Bom, nessa resposta em frequência, eu quero o quê? Eu quero mostrar o gráfico. Vamos pegar um sistema, vamos considerar o sistema o seguinte, considerar que meu G de S vou colocar um ganho unitário para simplificar aqui as contas, não precisava ser unitário, isso vocês podem verificar depois, mas ele dessa forma padrão, 1 sobre T vezes S mais 1. Então, T aqui é a constante de tempo. O que eu preciso fazer? Bom, eu preciso colocar esse sistema na forma J-ômega. Então, se eu fizer o G de J-ômega, a gente já falou que ele é simplesmente o G de S, quando S é igual a J-ômega. Ou seja, é 1 dividido por 1 mais G de J-ômega vezes T. Só reordenei aqui a minha equação. Bom, essa equação aqui, eu posso separar ela em módulo e fase. Essa fase aqui, ó, só do denominador, ela é o quê? É o arco tangente de ômega t dividido por 1. Isso aqui é um fase zero, ou seja, vai continuar sendo 1, a fase zero menos esse arco tangente. Então, eu posso expressar o meu G de J-ômega eu já falei que a gente expressa geralmente o nosso sistema em quê? Em decibéis. Meu módulo de G de J-ômega é 20 log na base 10, não precisava representar aqui a base 10, mas para enfatizar que a base é 10. De 1 sobre raiz quadrada de 1 mais ômega vezes t ao quadrado. Se o ômega for muitíssimo menor do que 1 sobre t, de um ômega muito menor do que 1 sobre t, ou seja, 1 sobre 10t, vai ficar a raiz quadrada de 1 mais 0,1 ao quadrado. 1 mais 0,1 ao quadrado é 1 mais 0,001. Ou seja, é o quê? Vai ser aproximadamente a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 dá o quê? Dá 1. O logaritmo decimal de 1 na base 10 vale quanto? 0. Portanto, esse valor aqui vai dar o quê? 0 decibéis. E a minha fase? Bom, a minha fase, nota, vai dar uma fase que é o quê? 1 sobre 10.
se eu colocar o ômega igual a 1 sobre 10t, vai dar o quê? A arco tangente de 0,1, que é um valor muito baixo. A minha fase do meu G de J ômega vai ser o quê? Aproximadamente 0 graus. E se meu ômega for igual ao quê? A 1 sobre t. Bom, se ele for igual a 1 sobre t, o meu G de J ômega em decibéis vai ser igual ao quê? Meu módulo é essa expressão aqui, ó. Se ele for igual a 1 sobre t, vai valer quanto? Vai valer, isso daqui vai dar 1 ao quadrado, mais 1 raiz quadrada de 2. Deu o quê? Menos 3 decibéis, que dá o valor aqui, ó, nessa frequência. E a fase? A fase do meu G de J ômega nessa frequência. Bom, a minha fase exatamente nesta frequência vai dar o quê? Vai dar o arco tangente que vale 1, menos 45 graus. Agora, eu posso analisar para quando o ômega é muitíssimo maior do que 1 sobre t. Por exemplo, 10 vezes t. Como esse valor aqui vai ser muito maior do que 1, eu vou falar que é esse próprio valor aqui. Vai ser a raiz quadrada desse valor ao quadrado, portanto, vai ser o log, menos 20 log na base 10 de ômega vezes t. Então, eu vou escrever. Quando o ômega é muito maior do que t, eu tenho essa expressão aqui. Se eu colocar, por exemplo, 10 sobre t, vai ser o arco tangente de menos de 10. E isso vai aproximar de um valor o quê? De 90 graus. Só que, como tem um menos aqui, vai ser o quê? Menos 90 graus. Agora, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer um gráfico de módulo e de fase para esse sistema. Sei que para valores muito inferiores a 1 sobre t, o módulo vale 0 dB e a fase vale 0. Para módulos exatamente na frequência 1 sobre t, vale menos 3 decibéis e a fase menos 45 graus. Ou seja, aproximadamente 0 decibéis aqui. E aqui eu tenho o quê? Para valores muito maiores do que 1 sobre t, eu tenho essa expressão aqui, que é o logaritmo na base 10 de W. Nota que se eu pegar esse valor aqui, ó, menos 20 log na base 10, 20 log na base 10, e chamar isso daqui, se é a minha coordenada x, esse daqui vai ser o meu b. Vai ser a equação de uma reta, se eu expressar o meu eixo das abscissas como logaritmo na base 10. Então, eu vou pegar aqui algumas frequências de interesse. Olha, eu não estava usando lá o valor de 10 lá, então vou pegar aqui ó, o log de 1 sobre 10 vezes t. Aqui o log de 1 sobre t. Aqui eu vou ter o log de 10 sobre t.
E olha só o que eu vou fazer. Olha, eu vou passar aqui o que a gente chama de retas assíntotas. Então, eu sei que, do ponto de vista de módulo, até 1 sobre t vale aproximadamente 0 dB, o meu módulo. Então, eu vou traçar aqui, olha, 0 decibéis aqui, até 1 sobre t. Essa curva em azul aqui, a gente chama ela de assíntota. E a partir da frequência 1 sobre t, ela vai respeitar essa expressão aqui, ó. Menos 20 log de ômega, menos 20 log de t. Ou seja, vai ser a equação de uma reta. Essa reta vai ser uma reta que é assim, ó. Esse decaimento aqui é de menos 20 decibéis por década. Essa curva pontilhada, a gente dá um nome especial para ela, a gente chama ela de assíntota. E se eu for observar o gráfico real do meu sistema, ele faz algo desse tipo aqui assim, ó. Ele vai margear essa assíntota e aí, olha só o que vai acontecer com as minhas assíntotas, só que para fase. Bom, a gente já tem aqui, olha, quando é muito menor do que 1 sobre t, vale o quê? 0 graus. Quando é muito maior do que 1 sobre t, vale menos 90 graus. E eu sei que aqui, exatamente aqui, na frequência 1 sobre t, vale menos 45 graus. Então, olha, quando é muito menor do que 1 sobre t, vale 0 graus. Quando é muito maior do que 1 sobre t, vale menos 90 graus. Opa, marquei errado ali. Quando vale exatamente 1 sobre t, vale menos 45 graus. Então, vai ser aproximadamente uma reta interligando esses pontos aqui, ó. Eu vou sair aqui de 0 graus para menos 90 graus. E exatamente nessa frequência de log de 1 sobre t, ele vale menos 45 graus. Bom, a minha curva real para um sistema desse tipo é algo desse tipo aqui assim, ó. Essas curvas de assíntotas são de extrema importância para nós. Até essa frequência de 1 sobre t aqui, eu já vi aqui, ó, 1 sobre t, ele vai valer 0 dB e depois ele começa a decair em menos 20 dB por década. E uma década antes, a uma década depois, a fase varia 90 graus, negativamente. Eu tenho aqui o meu módulo de G de J ômega, a unidade em decibéis, e agora eu vou ter aqui o meu ômega. Só que ao invés de fazer o log na base 10,
eu vou fazer o quê? A própria escala em logarítmica. Eu vou fazer uma escala logarítmica. A minha frequência ômega-i, 1/10 dela, 0,1 ômega-i, e 1/10 acima dela, que é 10 ômega-i. A minha assíntota é essa daqui, ó. Ela vem como 0 dB, ela vem como 0 decibéis até a frequência de quina. E depois da minha frequência de quina, ela começa a decair menos 20 decibéis por década. Menos 20 decibéis por década. E a fase? Bom, a fase segue o mesmo raciocínio. E aí eu tenho aqui, ó, minha frequência de quina, 1/10 abaixo da minha frequência de quina, que é o 0,1 ômega-i, e 1/10 acima da minha frequência de quina, que é 10 ômega-i. A minha fase para esse tipo de sistema vai valer 0 graus, menos 45 graus, exatamente na frequência de quina, e a partir da 10 vezes a frequência, menos 90 graus. E aí eu já sei, olha, vai ser uma reta ligando daqui até aqui. Menos 20 dB está exatamente aqui nessa posição. Nota, aqui, ó, menos 90 graus está nesta posição, menos 45 graus na frequência ômega-i. Então, para a gente fazer o gráfico, a gente vai utilizar o quê? Essa forma padrão. Nota, ela é só uma generalização dessa forma aqui. Só que, ao invés daqui estar em log, aqui está em quê? A escala está em logarítmico. Que além da escala estar em logaritmo, a minha forma padrão é S sobre ômega-i. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é converter o meu sistema para essa forma padrão. Então, essa aqui é a forma padrão para um sistema de segunda ordem. Meu módulo de G de J ômega módulo de G de J ômega em decibéis e a minha fase
Olha, se a gente pegar aqui, fizer a mesma análise, só que agora fazendo para ômega muito menor do que o ômega n, 0,1 ômega n. Nota que vai dar 1 menos um valor muito pequeno, que vai dar o próprio 1, que dá 1 ao quadrado. Esse valor aqui do QSI é um valor que o QSI, em geral, a gente não vai ser um número muito grande. E ele ao quadrado aqui também, olha, vai ficar um valor muito pequeno, portanto vai ficar 1 quadrado, raiz vai dar o quê? 0 decibéis aproximadamente. E a minha fase? Bom, a minha fase eu vou analisar aqui, olha, um valor muito pequeno, isso daqui vai dar também um valor muito pequeno, isso daqui vai dar aproximadamente 1, então vai ser um valor bem pequeno aqui, dividido por 1 aqui. Isso vai me dar aproximadamente 0 graus. O meu ômega n. A minha fase do G de J ômega, meu módulo de G de J ômega em decibéis, vai dar o quê? Bom, nesse caso aqui, quando eu substituir aqui o ômega igual a ômega n, essa parte aqui vai dar o quê? 0. Então vai ficar raiz quadrada desse valor quadrático aqui. Ômega igual a ômega n. Então vai ficar raiz quadrada de 2π aqui. E a fase? Isso daqui vai dar 2π dividido por 0. Vai ser o valor de infinito. Esse valor é o 90 graus, só que tem um negativo ali. Então, menos 90 graus. Se o QSI aqui for igual a 1, menos 6 decibéis. Se eu colocar um valor de QSI bem pequeno, por exemplo, 0,1, se eu colocar um coeficiente de amortecimento igual a 2, ômega é muito maior do que o ômega n, o que vai acontecer? Bom, o meu módulo de G de J ômega em decibéis, se esse valor aqui é muito grande, vai ser praticamente o próprio ômega aqui. Então, esse valor aqui, ó, vai dar o próprio ômega dividido por ômega n ao quadrado, só que elevado à quarta aqui. Esse valor vai ser muito maior do que esse valor aqui. Portanto, eu vou traçar as minhas assíntotas. E aí eu vou pegar, olha, vamos pegar 0,1 ômega n. Muito cuidado, que aqui eu estou usando ômega n, que é a frequência natural lá não amortecida. É diferente do sistema de primeira ordem. Aqui é o ômega n. E aqui 10 ômega n, que é uma década depois. Até a frequência ômega n vai ser 0 decibéis. Depois da frequência ômega n, ele vai decair. Só que ele vai decair com menos 40 decibéis por década. E a fase vai acontecer o seguinte: uma década até uma década abaixo, depois a partir de uma década acima, ele vai variar 180 graus.
negativos. Em módulo, ele vai cair aqui a partir da frequência ômega-n menos 40 decibéis por década. Para a fase, ele vai sair de 0 graus, exatamente na frequência ômega-n vai valer menos 90 graus, e para 10 ômega-n, a partir de 10 ômega-n, menos 180 graus. E aí, se eu for ver o que vai acontecer com esse sistema, vai acontecer algo desse estilo aqui, ó. Para o coeficiente de amortecimento unitário, ele vai passar aqui, ó, exatamente nessa frequência aqui, ômega-n, ele vai valer menos 6 decibéis aqui. E o comportamento dele aqui na fase, se eu tiver um coeficiente maior do que 1, coeficiente de amortecimento maior do que 1, o que vai acontecer é, ele vai exibir um comportamento desse tipo aqui assim, ó. Ele vai seguir a assíntota, mas com valores menores aqui, ó. Esse é para o coeficiente de amortecimento maior do que 1. A fase dele vai ficar mais próxima aqui, ó, da minha assíntota. Agora, se ele tiver um coeficiente de amortecimento menor do que 1, ele vai apresentar o quê? Uma ressonância. E essa variação angular aqui, ela varia de maneira mais abrupta. E se eu tiver um sistema que seja, por exemplo, G de S é igual a S sobre o ômega I mais 1. Mais 20 decibéis por década. Eu vou observar que a fase dele, comportamento em fase, vai variar de 0 para mais 90 graus em 2 décadas. Para G de S igual a 1 sobre S, o meu G de ômega é o quê? 1 sobre J ômega. Isso quer dizer que o meu módulo de G de J ômega em decibéis vai valer o quê?
20 log na base 10 de 1 sobre raiz quadrada de 0 ao quadrado mais o ômega ao quadrado. Então, raiz quadrada de ômega ao quadrado. Então, vai ser simplesmente menos 20 log de ômega. A fase, menos J sobre ômega. Ou seja, ela vale menos 90 graus. E essa frequência aqui, onde que ele encontra o zero ali, é a frequência do 1 radiano por segundo. E se eu quiser a fase para esse sistema, ele é um valor constante, igual a menos 90 graus.